Obrigado, Paizinho, por poder estarmos juntos. Obrigado por tua bondade, tua misericórdia. Obrigado porque tu és o mesmo ontem, hoje, serás eternamente o mesmo. Mostra-nos, revela-nos a tua vontade, tira as escamas dos nossos olhos, do coração, da nossa mente, para que possamos entender a mais, além. Mostra-nos mais de ti. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Mário nos convocou há pouco a que lembrássemos lá de trás, lá do passado, e eu trouxe à memória muitas coisas. Já estou na semana de trazer à memória muitas coisas. Eu e Zoé estamos fazendo só 35 anos de casados amanhã, então nós estamos compartilhando só, porque eu espero que tenham mais ainda, até a volta do Senhor pelo menos, e estamos meditando nisso. Eu me lembrei da minha conversão. Eu sei que vocês já ouviram esse testemunho algumas vezes, e tenham paciência, mas é que Deus me mostrou duas coisas muito importantes, que eu acho que é importante vocês saberem. Primeira coisa que duas coisas envolveram muito fortemente a minha conversão. Eu tive um propósito para a minha vida. Eu tive um propósito claro para a minha vida. Eu era um jovem de 24 anos, doidão, trabalhando, estudando, feito louco. Trabalhava, fazia, eu queria, desde os meus 14 anos de idade, eu sempre tive ideias, quer dizer, antes dos 14, todo mundo quando você crescer, que você quer ser o quê? Eu tinha fixo o que eu queria ser, antes dos 14 anos de idade, e por isso eu me preparei, desde aquela idade, para aquilo que eu queria. Eu nunca mudei. Eu sabia que eu queria ser diplomata, nunca fui, graças a Deus. Eu queria ser diplomata, então para isso eu tinha que saber inglês, francês, espanhol, e eu me punha a estudar, e com 14 anos eu tinha ideia clara de onde eu queria ir. Mas a coisa vai crescendo, as influências do mundo vão chegando, e a coisa vai baratinando, e eu disse, não, eu quero continuar a ser diplomata. Gostava muito de medicina, a medicina me fascinava, mas não aceitava um médico diplomata, então só podia ser economista ou advogado. Economista eu estou fora, esse negócio de números demais é para loucos, minha loucura não admitia aqueles números todos, então eu fui para o direito. Nada a ver com medicina, mas tudo bem, eu queria ser diplomata, a ideia firme era aquilo. E a coisa foi crescendo, me formei em advogado, me formei bem, porque eu sabia que tinha que formar com notas altas, sempre me empenhei para tal, por causa de um objetivo. Só que aquele objetivo se perdeu no meio de muitos outros objetivos que foram surgindo. A minha mente foi ficando tomada de coisas, quando eu, aos 24 anos, eu estava completamente atrapalhado, com muitas ideias, muitas direções, eu não sabia para que lado ir. Eu ouvi a voz do Senhor e que me trouxe um caminho claro e definido. Ele dizia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, eu pulei o texto, não está certo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desculpe, Efésios 1, de 1 a 3, é que eu estou crendo que vocês sabem as referências, não preciso referir, mas não está bom, desculpe, Efésios 1, de 3 a 5, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele me deu uma ideia firme, que foi escolhida antes de eu nascer, antes do mundo existir, uma ideia, um projeto, um propósito de vida para seguir, nos predestinou para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos. Eu fui chamado para a adoção de filhos. Isso aí bagunçou muito comigo. Isso me trouxe um negócio, e a minha mãe, naquela época, eu me lembro claramente que ela me disse, você, desde os 12 anos de idade, quer ser missionário e quer ser pastor.
E eu disse: valeu a pena, Jesus. Volto atrás daquela coisa que Ele já tinha falado comigo lá atrás. Eu tenho um propósito para onde ir, eu tenho um caminho para seguir. Eu não sou mais obrigado a estar debaixo do jugo da moda, do que é da moda. Eu não sou obrigado a vestir a roupa da concepção da moda. Eu tenho um propósito eterno. Vamos completar com Romanos 8, 28 a 30, porque todo o poder está nesse projeto, está aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Vamos repetir juntos então? Vamos começar de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos, nós já sabemos disso, que tudo coopera. E eu fui colocado dentro de um propósito claro do Senhor. Eu fui colocado dentro de um propósito claro do Senhor. Aliás, não somente eu, você também foi colocado dentro de um propósito claro. Você foi colocado com um propósito. Esse propósito não pode ser um estudo de apostila. Esse propósito está aqui dentro. Ele motivou a minha vida. Foi tão forte, e é tão forte até os dias de hoje, porque não mudou. É o mesmo propósito, é o mesmo objetivo, que eu fui demitido logo em seguida, porque advogado que não mente não servia para advogar. Não fazia questão, não fazia nexo eu estar como advogado, falsificando, mentindo, não sendo honesto, não sendo íntegro, e tendo uma coisa que era eterna, uma coisa que não era para ontem, não é para amanhã somente, mas é para sempre. E você? Como é que está você? Você tem recebido esse poder dentro de você? Você tem vivido esse poder dentro de você? Você está motivado com isso? Você tem entendido que Deus tem um propósito claro? Para mim, isso foi a primeira coisa que mexeu profundo comigo. E mexeu de forma que, quando eu descobri que eu podia proclamar a palavra, era muito engraçado. Eu ficava muito nervoso, mas depois eu descobri: eu não preciso, eu tenho um poder dentro de mim. E eu lembro que a primeira vez que eu proclamei a palavra foi nos Correios da Barra. Eu morava na Barra e eu pude proclamar e pude ver a reação da pessoa. Eu voltei para casa, que eu não sei como, eu não sei se eu atravessei rua, que não atravessei rua, eu não tinha a menor ideia, eu estava tomado de uma alegria do Senhor. Nós moramos um tempo num apartamento, depois fomos morar no cemitério da Barra, que foi um lugar fantástico. Aliás, eu aconselho a que todo mundo vá visitar, porque ele é muito bonito. Ali a gente conheceu muito. Mas eu tenho vivido esse propósito, você tem vivido esse propósito? Como é que tem sido esse propósito? Ele está ali alojado em algum canto do teu pensamento? Mas o que completa para mim foi que Deus deu um propósito para a minha vida, mas Deus deu como alcançar esse propósito de uma forma muito clara. E foi interessante, porque nós estávamos numa reunião de jovens, quer dizer, todos nós éramos jovens, não tinha outra coisa senão jovens. Os nossos anciões tinham 40 anos de idade, menos de 40 era Benito e Loli, eram os coroas, Benito, Ronei e Marli depois, logo a seguida, eram os mais velhos, né? Os vovôs, não eram vovôs não, os papais. Nós éramos tudo pirralho. O mais velho tinha 25 anos de idade, e Marcos estava ministrando sobre orar no Espírito, e eu estava sentado no chão, anotando, como eu sempre anoto, e de repente voei completamente, e Deus começou a dizer para mim, Romanos 8, de 8 a 11, vamos ler, porque aqui é muito importante a gente ler também, quer dizer, tudo é importante, mas eu gostaria que vocês lessem, vamos ler juntos, Romanos 8, de 8 a 11, porque aqui para mim, eu descobrir, foi um processo a minha conversão. Eu comecei a ouvir o Evangelho e 9 meses depois eu me converti. Gestação.
dei trabalho, porque sempre, todo dia era, não, agora entendi, mas de repente isso aqui explodiu no meu coração. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Foi muito forte, porque nesse momento começou a passar um filme, como o Mário falou há pouco, na minha mente, e eu comecei a ver as coisas que eu fazia, e Deus diz: você acha que eu estou nisso? Você acha que sou eu que estou fazendo isso por você? Você não é meu filho, você é criatura minha. E aqui naquele momento eu entendi que eu precisava deixar que o Senhor viesse governar o caos da minha cabeça. Ele tinha um propósito, ele me deu uma meta, mas eu não podia fazer a meta da forma que eu queria, da forma que diziam por aqui, por ali, acolá. Eu lia muito da forma dos livros, eu tinha estudado muito psicanálise, tinha muita coisa de psicanálise. Ele disse: nada disso tem valor, considere tudo isso esterco para ganhar a Cristo. Eu quero repetir o versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. Essa condicional bagunçava comigo. Esse se, e até hoje é um se, ou eu estou ou eu não estou, não tenho meio termo. E eu achava que podia ter meio termo, e aí nesse momento eu descobri que eu não era evangélico, que eu não era incrédulo, eu era um crentiníssimo, crente com cretino no superlativo. Era mais cretino do que um cristão, era mais hipócrita do que qualquer coisa. Nasci no meio evangélico, fui criado numa família evangélica. Minha família se gabava dizendo que tinha mais de 100 anos de evangélicos. Nós tínhamos o hábito de ler a palavra, de ir à igreja. Fui professor de escola dominical, fui líder de jovens, fui diácono, fui lá na denominação, no grupo. Eu frequentei tudo isso, mas aqui dentro, quem morava era só eu não tinha o Espírito de Cristo, eu não tinha propósito para a minha vida, eu podia fazer o que quisesse, qualquer um podia fazer o que quisesse, mas agora Deus está mostrando claro que não é assim. Tem um propósito, tem uma forma de guiar, uma forma de seguir, e tem uma coisa que Ele requer: o Espírito dEle tem que habitar em mim. E quando o Espírito dele veio, habitou em mim, mas vós mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia, até os confins da terra, incluindo Salvador, onde eu morava. Isso transformou completamente tudo, porque agora, além de eu ter um propósito, eu tinha como alcançar aquele propósito. Eu tinha o poder de Deus habitando em mim, eu tinha a graça do Senhor habitando em mim. O Senhor começa a reinar, começa a terminar o caos completo, e começa a me ensinar a ser homem na medida e estatura da graça de Deus. Eu não era casado ainda, mas eu queria casar e tinha que me preparar para isso. Eu não podia simplesmente dizer: quero aquilo ali, quero casar. Não, tinha um propósito. E eu lembro que nesse momento foi engraçado, porque nós não tínhamos nunca lido, nunca sabia, eu não sabia nada sobre nada, eu era bobão, eu era zero. E eu comecei, porque a minha primeira vez que eu vi a Zoé, eu comecei a dar em cima da Zoé. Eu gostei do pedaço ali, o negócio estava legal, e eu comecei a chegar no primeiro momento, cheguei junto, opa, não posso perder a oportunidade, não sei onde é que eu estou, não sei quanto tempo eu fico aqui em Salvador. E não foi fácil não, porque a gauchinha não é fácil. Deu trabalho, e eu estava naquele processo. E quando a gente começou um compromisso,
logo em seguida, de fato, eu me converti e eu tive que dizer para ela algo que para mim marcou bastante: eu não posso namorar você e namorar Jesus ao mesmo tempo. Você vai ficar agora em stand-by. Nós terminamos, foi a primeira vez que a gente terminou. Mas logo em seguida, Marcos e Mário disseram: tem um padrão. Eu disse: como padrão? Que negócio é esse de padrão? Não é assim, você por acaso começa. Não, tem um padrão. E eu lembro do Roberto Santos, no dia que Marcos estava ministrando, foi em agosto de 80, eu tenho tudo anotado porque eu escrevo. O Roberto Santos olhava para mim e dizia: você sobrou, eu já estou casado, sou infeliz. Mas não sobrou não, eu ganhei, eu fui abençoado, porque eu recebi um padrão para seguir um compromisso dentro do propósito eterno, apontando para um futuro, dentro da santidade, apontando para o futuro, e assim nós fizemos. Não quer dizer que a gente não teve nossas peleias, mas isso é uma outra conversa para um grupo restrito, não precisa de tanta gente saber das nossas peleias, brigas, mas nós aprendemos algumas coisas. Mas mesmo assim, sobrou uma coisa. Eu tinha épocas que eu estava a mil, estava totalmente bem, e tinha outras épocas que eu... Você sabe como é que é? Aquele dia que você acorda, o dia está lindo, e você chega, e tem dias que você vai pegar o ônibus passa naquele momento, você chega no trabalho. Eu morava aqui não, eu morava na Barra e trabalhava no comércio, eu ia de ônibus, porque era ruim de estacionar, imagina isso, há trocentos anos atrás, e eu preferia de ônibus, e tinha vezes que eu chegava no ponto de ônibus, aqui, e o ônibus passava, eu me sentia fantástico, vazio, melhor ainda, eu chegava cheirosinho no trabalho, porque pegar o ônibus cheio, de você chegar com todos os cheiros alheios, glória a Deus nas maiores alturas, não é fácil. E outros dias que você levantava e você não dava certo, a coisa não funcionava, atrasava, o leite transbordava, o leite transbordava, o café não deu zebra, você corria para o ponto de ônibus, você via que passou teu ônibus, foi lá atrás, ou você vai de táxi, ou você vai chegar atrasado, e você chega no trabalho e o chefe vira e te diz: eu vou te demitir porque você não mente, e começa aquela ladainha toda, atrapalhar, aí você fica em desespero, querendo dar o soco no primeiro que está na tua frente. Não dá para fazer nada disso. Como é que você faz? Como é que você faz quando você um momento está bem, outro momento você está ruim, outro momento você está bem? Não pode ter esse ioiô, não é possível existir essa oscilação. E aí Deus começou a me mostrar algo muito bem forte. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. E agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu fui libertado do pecado. Mas como assim eu fui libertado do pecado? O que está ocorrendo? Eu fui completamente livre do pecado. Eu tenho que ter a minha santificação, a minha vida separada, santa, para alcançar a vida eterna. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu tenho esse versículo, que eu estou santificado por Deus, que eu estou libertado do pecado, mas eu tenho outro versículo que diz que sem santificação eu não vou ver a Deus. Não é brincadeira, a vida com Deus não é brincadeira, a vida com Deus não é recreio, a vida com Deus é alegria, paz, justiça, mas santificação sempre, sempre. Vamos a mais um texto, 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ver juntos. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, não é em alguma parte,
Não é o teu corpo só, não é só teu espírito, é tua alma, é teu espírito, tua alma, é teu corpo. E o mesmo Deus, ó Pai, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu espírito foi totalmente resolvido com o derramamento do Espírito Santo dentro de mim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Aquilo ali resolveu tudo do meu espírito. Meu espírito está completamente acertado. Eu fui justificado. Recebo o selo do Espírito Santo. Foste selado pelo Santo Espírito da promessa. Nós fomos selados por Ele. E Paulo vai falar em Gálatas que nós temos que andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Aí a coisa começa a pegar, a coisa começa a ficar difícil. Como é que eu vou andar no Espírito? O que está ocorrendo? E a coisa começa a ficar meio assim, agitada dentro de nós. Vamos lá para Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu lembro bem que tinha uma discípula que dizia para nós, né, esse pecado feio, concupiscência não tem. Ele disse, você sabe o que significa concupiscência? Não tem a menor ideia, mas que é feia essa palavra? É feia essa palavra. Eu disse, tá bom, desejo desenfreado da carne. Meu Deus, eu estou cheio de desejos, eu estou cheio de vontades. A gente olha um texto, às vezes a gente não entende e bypassa o texto. Mas quando Deus está falando, a gente tem que buscar compreender cada palavra. Não satisfazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne e o espírito são opostos entre si, para que não façais o que porventura for do vosso querer. Nós estamos numa era que todo mundo é impulsionado a fazer o que quer, a pensar o que quer, a viver o que quer, e ele está falando muito claro, para que não façais o que porventura for do vosso querer. Nós somos numa época que somos pela mídia incentivados a ser livre, a ser independente, a fazer e acontecer. Sonhe teus sonhos, sonhe alto, vá longe. Nós somos empolgados, somos convidados para a realização própria, ter o carro próprio, ter a casa própria, ter a vida própria, independente. Não gostou, separa de você, arrecasa, não importa. Nós estamos numa era completamente oposta ao Espírito. Nós estamos numa era brigando com... E eu faço o quê? Eu vivo nesta era. Você vive nesta era. Nós vivemos aqui. Como eu faço? Vou me isolar, não saio mais de casa? Impossível. Nós temos trabalho, nós temos que fazer compra, nós temos que comer, nós temos uma vida. Como é que eu faço isso? E para completar, a situação parece ficar mais difícil quando Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçar no Espírito, no qual foste selado para o dia da redenção. Mas só o fato de eu andar pela rua e ouvir e ver as coisas que se passam na rua, já bagunça com a nossa mente. O que você faz? Como é que você faz? Meu espírito está resolvido, eu sei porque foi resolvido e eu recebi o Espírito Santo, eu estou tranquilo com Deus. Eu preciso me conhecer um pouco mais. Eu tenho um propósito, eu tenho que andar nesse propósito. Eu tenho o Evangelho que está governando e pondo ordem, mas eu preciso me conhecer um pouco mais. E anos atrás, lá naquele princípio, nós tínhamos o nosso ovo na frigideira. Já viram um ovo estrelado numa frigideira? Ele tem 3 círculos: a gema, a clara e a frigideira. São 3 círculos. Nós temos aqui o Espírito,
a alma e o corpo. São 3 círculos. Eu estou sem o meu data show, eu cancelei, mas imagine aqui o espírito, a alma e por fora todo o corpo. É a minha frigideira com ovo estrelado. Mas o que é alma? O que é alma? O que é alma? Que ela existe, porque ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O que é alma? A alma é síntese, resumindo 3 coisas: pensamento, afeto e vontade. Pensamento, afeto e vontade. E aí eu pergunto para você: o teu pensamento, o teu afeto e a tua vontade estão na cruz? É só uma pergunta para a gente pensar um pouco mais. Mas o que ocupa teu pensamento? O que você está nutrindo no teu pensamento? Teu pensamento está tomado por diálogos, conversas inacabadas. Você já teve aquela situação que você fica, se ele falar aquilo, eu vou responder aquilo, se ele disser aquilo, e você fica, e você cansa de conversar com uma pessoa que não está na tua frente. E quando você chega na frente da pessoa e vai conversar, normalmente você já começa a prontear, porque você já cansou da presença dele, já cansou de brigar internamente. Deus tem falado que é para eu trocar essas nossas brigas mentais por oração. Se eu tenho uma briga mental com o Mário, em vez de eu trocar minha bronca com o Mário, eu começo a dizer: Senhor, abençoa o Mário, Senhor, abençoa o Mário, a senhora abençoa o Mário, não posso ir mais, a coleira é pequena, Senhor, abençoa o Mário, e eu começo a clamar. Você sabe o que você descobre? Quando você começa a clamar pelo outro, você começa a amar o outro, porque a oração é uma forma de amor impressionante. E você, se a palavra manda orar pelos que vos perseguem, muito mais orar pelo meu amigo, que eu estou só bravo com ele. E muda tudo. Não é o caso, não tem nada a ver, eu só estou dando exemplo, que é melhor você. Ou mesmo se eu estou bravo com a minha esposa, é mais fácil aqui, né? Não fico bravo com ela, não, só de vez em quando. O que ocupa teu pensamento? As brigas, o dinheiro, a poupança, os relacionamentos? Ou será que você está tomado de pornografia? Ah, não, imagina a pornografia. Você não sabe? Fique sabendo que pornografia vicia tanto quanto a cocaína e a heroína. Dispara dopamina na mesma intensidade dos dois. O que ocupa a tua mente? Os filhos, a música, as leituras, o futebol, o esporte, viagens. O que ocupa? Comer? Bom, um gordinho pensa nisso. Beber? Experimentar as diferentes marcas, os diferentes sabores, ainda mais que artesanal está em moda, para um bom entendedor, meia babá. O que ocupa a tua mente? O que você vê? Aquilo que você vê, você raramente consegue apagar da sua mente. Está visto, está imprimido na tua mente. O que ocupa a tua mente? A cruz de Cristo? A oração? O que está ocupando de fato, de verdade, o teu pensamento? Você acorda e dorme na cruz, pensando na cruz, louvando a Deus com ações de graças? O que ocupa a tua mente? Como você está tomado? O que toma você? Eu gosto muito de dormir orando e acordar orando. Eu acordo muitas vezes 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, e fico orando por todo mundo que vai me lembrando, vai vindo na memória. Se eu não oro, eu discuto com os outros. Se eu não oro, eu penso no trabalho que tem que fazer. Se eu não oro, eu penso no dinheiro que tem que produzir, ou no que eu tenho que gastar. Eu tenho que orar. Eu quero comprar um carro novo, detesto carro, mas tem que ter carro. Eu já estou orando há 6 meses e não tenho paz de comprar. Não sei, alguém tem que comprar por mim. Alguém vai, está comprado, bom, agora vai e paga. Eu vou obedecer e pago. Eu não consigo. Basta meio olhar torto que eu já estou assim, não sei então.
Ah, tá bom, para carro eu sei. Agora e o computador, que eu gosto muito? E a máquina fotográfica que eu gosto muito? Eu oro? Eu vou clamar a Deus por isso também? E os meus relacionamentos? E a palavra de Deus? E a igreja de Cristo? Eu tenho orado por isso? O que ocupa a minha mente? O que está ocupando a minha mente? Deuteronômio 15, 19, só note a referência. Deuteronômio 15, 19 diz: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. 1 Reis 18, 21, Elias fala para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Como é que faz? O que ocupa o teu pensamento? Você tem levado o teu pensamento cativo à obediência de Cristo? Você tem conseguido parar teu pensamento sem que ele progrida? Sabe o que ocorre? Quando a gente não consegue parar, nós temos as chamadas crises de ansiedade. Isso muitos de nós sabemos o que é. Nós temos crise de ansiedade e alguns chegam a um nível de ansiedade tal que leva ao pânico. Ansiedade em si não é pecado, andar ansioso é pecado. Como é que você tem feito isso? Você está num caminho, você foi chamado para andar num propósito, com a tua mente tomada desse propósito, com a tua mente tomada por este governo. Cuidado para você não divagar para um lado ou para o outro. Gostaria que você pudesse abrir a palavra em Filipenses 4:8, para a gente ler esse texto, porque esse texto é muito chave no que diz respeito aos nossos pensamentos. Me suporta um pouco mais? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, eu terei que ler tudo que vem antes, porque aqui é uma conclusão, mas como o tempo é curto, vocês leiam em casa o que vem para poder entender a conclusão também. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, Jesus; tudo que é respeitável, Jesus; tudo que é justo, Jesus; tudo que é puro, Jesus; tudo que é amável, Jesus; tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Jesus, 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 Jesus. Mas Sérgio, eu tenho que escrever sentença, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meu TCC. Eu até poderia dizer meus pêsames. Mas não é isso. Faça teu trabalho ocupando com Jesus. Faça teu trabalho orando a Jesus. Uma irmãzinha que eu admiro muito, ela dizia para mim: eu chego do escritório, é advogada, eu preciso me lavar com a palavra no quarto. Isso para mim me marcou muito, muito. Você tem tomado banho com a palavra, ou você só faz aquela leiturinha matinal para poder cumprir um compromisso e vai embora? Não é isso. É tomar banho, é se lavar, é se tomar pela palavra, é memorizar, é sair, andar, pensar, se lavar da impureza desse mundo, lavar teus pés, lavar os pés do teu próximo, do teu esposo, da tua esposa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A continuação do texto, ele vai falar de ansiedade. É interessantíssimo. A continuação do texto vai falar para todo aquele que está numa crise de ansiedade. Agora eu queria dizer para você uma coisa: o teu pensamento vai influenciar os teus afetos. O teu pensamento vai conduzir o teu querer. Conforme o teu pensamento, você está alegre, você está triste. Conforme o teu pensamento, você está bronqueado, você está cheio de graças, você está com louvor. Conforme o teu pensamento, vai coordenar a tua vida. E aí?
Eu vou precisar ouvir de Jesus o que ele disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Isso está em Mateus 9:4, se vocês quiserem, depois leem o contexto. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo-nos os pensamentos, diz: por que cogitais o mal no vosso coração? Abram, por favor, também juntos, 2 Coríntios 6, nós vamos ler do 11 ao 13. 2 Coríntios 6, do 11 ao 13. Segunda Coríntios 6, do 11 ao 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se nossos lábios e alarga-se nosso coração. Talvez eu pudesse dizer: para vós outros, ó de Brotas, ó do Centro, ó do Rio Vermelho, abrem-se nossos lábios, alarga-se nosso coração. Não tendes limites em nós. Paulo está dizendo que eles de Corintos não tinham limites em Paulo. Não sou eu, está falando de Paulo. Mas ele diz assim: mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Por causa da bronca que está no meu coração, eu não consigo ouvir minha irmã, eu não consigo ouvir o meu irmão, porque tem um afeto atrapalhado, fechado, e eu estou fechado. Eu estou limitado, a minha vida se limita muitas vezes, porque às vezes a total liberdade, e a palavra é tremenda que o irmão quer dizer, mas eu, porque estou fechado em mim mesmo, nos meus limites. E ele termina: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Teus pensamentos estão na cruz? Ou você se dá o direito a ninguém merece, eu preciso de um tempo de liberdade? Queridos, pensamentos e afetos não podem sair da cruz. Pensamentos e afetos não podem sair da cruz, porque meu pensamento influencia os meus afetos, que influencia a minha vontade. Se meu pensamento está tomado de Cristo, meu coração está tomado de Cristo, minha vontade é fazer a vontade de Cristo. Mas se meu pensamento está tomado das minhas ideias, do meu querer, do meu realizar, meu coração vai tomado disso, e eu vou fazer isso. Porque qualquer que fizer, Mateus 12:50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. João fala muito disso, porque João fala do coração de Jesus, João fala da intimidade de Jesus, do que vai lá no coração de Jesus. Assim, João 5,30 diz: nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Estou na cruz? Será que eu tenho permanecido na cruz? Porque quando você está na cruz, você não está embaixo, você está no alto. E do alto você consegue visualizar o teu propósito. Do alto você consegue visualizar você mesmo. Quando você escorrega da cruz, você acha que foi injustiçado, você acha que foi maltratado, você acha que não foi bem cuidado, você tem tantas coisas que você acha, tantas coisas que você pensa, tua mente é tomada de você mesmo. João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você foi enviado por Deus para fazer um propósito, tem cumprido essa vontade?
Eu queria que também pudessem abrir conosco 1 Pedro 4, nós vamos ler do 1 ao 3. Do 1 ao 3. 1 Pedro 4, do 1 ao 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Prestem atenção, meus amados, só o fato de nascer já é sinônimo de dor. Só o fato de você respirar já é sinônimo de dor. A criança, quando dá o primeiro choro, é porque doeu. Não é só porque quis dizer, oi, bom dia, bem-vindo. Não foi dizer isso, é dor. Armai-vos no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você tem que viver aqui hoje e agora dentro da vontade de Deus. Nós temos que fazer isso. Agora o versículo 3 me assusta muito, que ele diz assim: basta o tempo decorrido, basta eu não fazer nada, basta eu não estar sentado na poltrona, na minha zona de conforto, deitado na minha rede. Basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, festanças, bebedices e em detestáveis idolatrias. Basta você não fazer nada. Quando eu digo não fazer nada, é não fazer nada, eu estou lá de boa, na caixinha do nada. Muitos sabem o que é caixinha do nada. Os rapazes, em geral, todo mundo sabe o que é caixinha do nada. E as mulheres ficam lá: o que você está pensando? O que você está vendo? Não estou fazendo nada, só estou desligado. Basta ficar parado. Eu não posso parar. Eu fui chamado com um propósito. Eu fui chamado para correr um propósito. Eu fui chamado para correr e correr muito. Gálatas 5, 7, 9. Gálatas 5, 7, 9. Começa: vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Você corria bem, você estava correndo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Por que você está andando devagar no teu coração? Ah, Sérgio, é porque você é elétrico, você gosta de tudo elétrico. Não, o Senhor é. A vida com o Senhor é assim. É exatamente assim, querido. Pegando fogo nos braços do Pai, aquietados e correndo. Como é que é você? Como é que é você? Marcos 8, 34 a 36. Nós conhecemos bem, nós podemos proclamá-lo, mas gostaria que você lesse enquanto você proclama. Gostaria que você lesse Marcos 8, 34 a 36. Eu estava em João Pessoa semana passada, compartilhando com alguns irmãos, e um irmão leu esse texto para mim, da forma que eu vou ler para vocês, e ele me saltou os olhos. Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Texto que a gente quase não ouve falar. A gente não tem que ouvir falar, tem que falar, tem que viver, tem que proclamar, tem que estar tomado. Mas ele segue: quem quiser, pois, salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a alma por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra vida, que está traduzida na nossa tradução como vida, é a mesma da última palavra alma. Todas as vezes é alma. Eu preciso pôr a minha alma na cruz o tempo todo. Eu tenho que entender que alma é a parte da carne que eu não toco. E se ela não estiver na cruz, eu não consigo correr a carreira que me está proposta.
meus sonhos, meus desejos, minha razão, minha lógica, meus pensamentos. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você quer conservar a tua alma? Ela estando na cruz, você cheio de fé, você conserva a tua alma. Você não fica nem lógico, nem emocional. Você não fica nem doido, nem biruta. Você fica santo do Espírito, você correndo em Cristo. A fé conserva a alma. Eu preciso encher da palavra de Cristo. E assim, quando a gente começa a se tomar da palavra de Cristo e se encher da palavra de Cristo, eu me dou conta que Deus chamou os homens para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não cabe a nenhum rapaz, jovem ou velho, qualquer homem casado, Deus chamou para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu me lembro que no dia do meu casamento, nós morávamos ainda na federação, morávamos juntos na federação. Era uma comunidade. Marcos, o Mário e o recém-casado Sérgio. Naquele dia, naquela manhã, me bateu uma tremedeira. Eu tenho que amar a Zoé como Cristo amou a igreja? Será que eu tenho esta capacidade? E Deus me deu uma resposta queimada. Não, você não tem essa capacidade, mas você está na cruz. Quem ama a Zoé? Você só tem que permanecer na cruz e correr o caminho que está proposto. E para a esposa, Deus fala para respeitar o marido e honrar. Se o marido é um peba, que todos somos. Se o marido é atrapalhado, que muitos somos, que a esposa acha alguma coisa para honrar aquele marido. Deve ter alguma coisa que vale. Se não tiver nada, não fala nada. Mas não sai falando, você não sabe quem é meu marido, blá, 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 e fala para um e fala para outro. Se você tem algum problema com o teu marido, vá diante do tribunal de Cristo e coloca ele no tribunal de Cristo, apresenta ele no tribunal de Cristo e deixa que Cristo julgue. Agora, se você fica falando de um lado por outro dele, você não está respeitando o teu marido, você está difamando o teu marido. Pais, vocês não tenham dúvida, a palavra tem tudo que nós necessitamos para a educação de filhos. Eu não preciso ir longe, a palavra tem tudo que a gente necessita para a educação de filhos. Se eu estou na cruz, se os meus pensamentos estão na cruz, eu não preciso me encher com as teorias deste mundo. Eu estou vazio, eu não preciso me encher com as teorias desse mundo. Eu tenho a palavra de Cristo. Eu tenho a palavra de Deus. Não provoquei em vossos filhos a ira. E uma das coisas que mais provoca filhos a ira é marido e mulher não serem não estarem de acordo. Isso é uma das coisas que mais ira os filhos. Uma vez nós recebemos um irmão precioso de outra congregação lá em casa, ele e a esposa. Ele é músico, e Estevão, músico, conhecia ele e pediu se podia convidar o casal para jantar lá em casa. A gente disse que sim, e sentamos à mesa. Eu não conhecia com intimidade como tenho hoje, com a amizade que eu tenho hoje. Foi a primeira vez que nós estávamos de fato juntos, e eles sentam lá em casa, e daqui a pouco Estevão começa a contar como é a disciplina de filhos, dando gargalhadas, porque meu pai levantava de cima do armário, blá, 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 e ria. Eu disse, meu Deus do céu, o que vai dar isso aqui? O que deu? Esse casal virou e disse para nós no fim: se teus filhos não têm trauma nenhuma de falar sobre isso, por favor, nos ensine sobre isso. Nós vamos poder ensinar e compartilhar com eles sobre a educação de filhos. Não tinha um trauma, não existe negócio de trauma. Trauma é quando pai e mãe não estão e está uma divergência. Isso sim gera um grande trauma. Nós fomos chamados
correr um propósito, correr em santificação, correr na cruz, e tudo mais é agregado aqui dentro. Obrigado, Paizinho, pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia para com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ir adiante, não nos deixe ficar parados, acomodados, acovardados. Leva-nos adiante, retira de nós, Senhor, tudo que não é teu,